Olá, pessoal. Estamos aqui hoje com o Alexandre Sampaio, da Cenco. É super prazer ter ele conosco, um grande profissional aí, né, na nossa área de simulação computacional. Nesse segundo episódio, então, aí intercalando um pouquinho, né, a gente viu no episódio passado, conversamos um pouco com o Regis, da Siemens, na área, né, de uma empresa que fornece tecnologia, e agora a gente está conversando justamente com o usuário, que é o ponto principal nosso, né? Sem ter o usuário, sem ter o problema final sendo resolvido, de nada servem as ferramentas de transformação digital, de simulação computacional e assim por diante, né? Então, Alexandre, seja super bem-vindo aí ao nosso It's Sky O'Clock. Agradeço muito a tua participação aqui, abrindo a cara aqui para esse bate-papo aí. Espero que seja super proveitoso para você e para os nossos convidados. Obrigado pelo convite, Nicolas. A gente já se conhece há alguns anos, né? E para mim é natural falar sobre esse tipo de trabalho, porque é o meu dia a dia, né? E eu, ao longo desses últimos 7, 8 anos, tenho tentado criar algo do zero, né? E como o próprio Nicolas falou, eu participo de vários fóruns, desde usuários recentes, que ainda estão na faculdade, ou usuários experientes, que já estão aí há décadas, né? E a gente troca uma afinidade bem bacana, né? Porque é uma comunidade pequena e a gente sente muito que um tem que ajudar o outro. E isso é importante. Legal, legal. Não, super legal isso. E assim, a gente vê que realmente tua participação, eu também tenho seguido bastante aí os fóruns e vejo a sua participação bem intensa e querendo realmente ajudar e fazer essa comunidade aí crescer bastante aqui no Brasil. Alexandre, eu queria que você contasse aqui para a gente, acho que é uma das coisas que eu acho muito interessante, um dos pontos que eu até pensei nos motivos de te chamar aqui para esse bate-papo, é a gente justamente conversar um pouquinho sobre como, né, você na Cenco, eu lembro quando a gente começou a conversar, na época que eu estava na E3S, vocês estavam querendo implementar algumas ferramentas de simulação computacional, né, de CFD, já trabalhavam com análise estrutural, né, e aí você trilhou um caminho que eu achei muito legal, quer dizer, você não foi aquele cara que simplesmente pegou a ferramenta, fez o curso básico que uma empresa forneceu, ficou apertando o botão e saiu legal, aquele resultado legal, colorido, bonito, né? Então, conta pra gente um pouquinho como foi essa tua trajetória desde que você começou pela primeira vez a trabalhar com análise estrutural e depois com o CFD, como que você cresceu para que hoje, né, você tenha todo esse conhecimento gigantesco que você tem hoje, essa bagagem. Então, acho que a coisa começou ainda na época da graduação. Eu entrei em 2003, engenharia Mauá, e eu fiz controle de automação. E foi de propósito. Quando eu fiz controle de automação, foi bem decidido para eu poder ter acesso às 3 grandes áreas, que seria mecânica, elétrica e computação. Eu queria me tornar um profissional multitarefa, que eu pudesse ir para as 3 grandes áreas com facilidade. E deu certo, porque depois que eu me formei, eu fiz ainda mais 3 pós-graduações, naquilo que eu realmente tinha desejo de priorizar, que no caso foi gestão de projeto, simulação estrutural FEA e fluidodinâmica CFD. A empresa, eu entrei em 2008. Em 2008 eu estava me formando. E o que aconteceu? Eu tinha acabado de ter alguma introdução bem simples sobre a questão de cálculo estrutural de FEA no próprio SolidWorks. E o que aconteceu? Foi um ano inteiro de disciplina junto com CNC, mais CAM, mais softwares CAE em geral, né? Não importa muito a plataforma, mas a ideia foi muito bacana da faculdade, dar uma introdução. Na época, eu até acredito que hoje não se teve contato nenhum com o CFD. O único contato que eu tive foi mecânica dos fluidos lá no 2º, 3º ano. E eu vou te falar, foi uma matéria que eu detestei.
que na verdade eu nunca imaginava que eu ia chegar onde eu cheguei. Legal. Eu ia por obrigação, tirava notas ali, as necessárias, né? Eram aulas muito cedo, muito extensas, bem complexas, e termodinâmica, mecânica dos fluidos era bem pesado para mim ali na Mauá. E aí, o que aconteceu? Eu entrei na empresa que mexe com turbomáquina, né? A gente faz equipamento de mistura industrial de grande porte. E aí, tinha uma brecha dentro da engenharia onde era para desenvolvimento. Então, eu entrei como desenhista, projetista. E eu fiquei assim alguns anos. Então, fui aprendendo sobre o produto. Isso é muito importante. Você tem que aprender sobre o seu produto, entender o mercado, o tipo de cliente, né? Como eu tinha um perfil multitarefa, eu nunca só fazia o projeto. Eu me envolvia com as áreas ao redor, né? A parte de vendas, a parte de startup, a parte de comissionamento. Então, já era parte do meu perfil invadir áreas que eu não estava empregado para aquilo. Legal. Né? E aí eu aprendi muito, né? Eu gosto muito de aprender e eu aprendi muito com isso, principalmente a fugir um pouco da teoria, coisa que a faculdade não ensinou. Uhum. A parte prática, ir para campo, lidar com pessoas é muito mais difícil às vezes do que a própria engenharia. Né? Sem dúvida. E numa dessas eu cheguei para a diretoria, eu falei, a gente não tem ainda uma área específica de CAI, né? Estou sentindo falta na empresa disso, eu acho que eu posso ser essa pessoa. Eu já fazia um ou outro FEA, mas eu pessoalmente eu senti um pouco de vergonha do meu FEA, porque eu não achava que era um FEA profissional, eu achava que era um FEA amador. Sim. E eu tinha quase certeza que eu estava errando alguma coisa, eu não tinha a técnica, né? Eu sabia tudo a questão de mecânica dos materiais, resistência dos materiais, mas eu não estava sentindo confiante com aquilo, né? E na indústria, você só tem uma chance. Você vai entregar aquele produto, aquele projeto, ele tem que funcionar. Se ele não funcionar, ele vai virar assistência técnica. E se ele virar assistência técnica, vai dar prejuízo e vai afetar o salário de toda a empresa. Então, assim, é bem diferente do mundo acadêmico, né? Você tem que acertar de primeira. Legal. Se você tiver que considerar algum fator de serviço, alguma coisa que você não tem ainda domínio, você tem que considerar ali, né? E foi aí que eu cheguei para a diretoria e falei assim, olha, eu conheci algumas ferramentas e eu já me inscrevi no curso de pós-graduação de FEA. Isso foi engraçado porque foi uma decisão minha. Legal. Eu cheguei para o diretor, eu já estou inscrito. E aí começou-se alguma conversa em paralelo sobre CFD, que é um dos maiores focos da empresa, fluidos, né? E eu tinha assistido 1 ou 2 aulas já da pós-graduação e gostei muito. Né? Isso eu estou falando da empresa E3S, né? Instituto E3S Tecnologia, que é parceira da ANSYS. Legal. E eu achei muito bacana. E aí eu já engatei a questão do CFD. E foi assim que começou, porque eu não sabia fazer nenhum CFD, eu porcamente fazia algum FEA. Legal, legal. E é bem interessante, né? Porque você comentou, a gente precisa, né? Eu acho que unir, né? Um bom analista, é isso que você colocou, um bom analista de CFD, ou um bom engenheiro que trabalhe com ferramenta de simulação, ele só vai ser um bom engenheiro se ele tiver completado pela parte experimental, pela parte prática, pelo conhecimento no produto. Quer dizer, não adianta você falar, pô, legal, fiz a simulação de um sistema de agitação e não tem nem ideia o que é esse equipamento lá na prática. Como vai ser instalar isso, como que vai ser o comissionamento disso, né, o startup. Quer dizer, é muito legal ter esse contraponto e trabalhar com tudo, né? Conhecer a parte prática aplicada antes de simplesmente ficar apertando um monte de botões, né? E nessa linha, Alexandre, o que você sugere? Vamos imaginar o seguinte, se tivesse uma pessoa, um aluno, né, que tivesse um primeiro, segundo ano aí de engenharia, falasse, putz, eu quero me aventurar por esse mundo. Por onde que uma pessoa ainda não formada, tá na graduação,
O que você sugere? Como que ele começa a trabalhar com essa área? Olha, hoje existe a FEA, tem muito material. É uma coisa mais fácil de entender, que você pega uma régua, você entende o que é ali uma rigidez, né, um deslocamento, uma tensão, é muito mais fácil. Para CFD não é bem assim. CFD a coisa é um pouco mais complexa, mais difícil. Mas existe muito material. A grande vantagem é que quando eu comecei essa aventura, não existia canal de YouTube, não existia grupos de Facebook que nem o nosso, né, que um ajuda o outro, é muito colaborativo. Não existia um network é muito fundamental, né? Também expandiu muito essa questão de aulas EAD, né? Que uma coisa que eu vi na minha pós, o pessoal teve muita dificuldade, que foram alunos do Pernambuco, Mato Grosso, Distrito Federal, eles sofriam muito com deslocamento. Sim. Né? E é até difícil de justificar as empresas gastar mais com avião, com hotel, do que com o próprio curso, né? Então, assim, isso facilitou muito, né? Eu sinto ainda hoje um pouco de falta de professores, né, na graduação, que tem aí o domínio um pouco intermediário para poder passar o básico para os alunos. Isso, eu tenho contato ainda com a minha faculdade, a Mauá, eu vejo que ainda tem uma limitação, né? Não na parte do FEA, mas na parte do CFD é muito limitado. É difícil acesso. Mas o que me ajudou muito no começo é separar os finais de semana, porque você está trabalhando, você está estudando, você não tem tempo, se isolar do universo exterior, né? E se dedicar a uma única coisa, fazer tutoriais. Se você não começar do mais simples, seria a mistura do T, né, de fluidos, ou uma barra engastada do fé, você não vai conseguir entender aquela coisa, porque é muito comum eu ajudar algumas pessoas, principalmente nessa fase que você comentou, e eles já querem fazer o caso real, mas ter a transportadora, um tanque de mistura, só que essas pessoas não iniciaram da forma correta, que é fazendo os tutoriais desde o 1 até o 10. Né? Se você não... É bem mais ou menos assim na linha, né? Eu acho que até fazendo um comparativo, né? A criança, um dia ela vai aprender a correr, e quem sabe vai ser um Bolt da vida que vai ganhar várias corridas, né, numa velocidade surpreendente. Mas para isso ele precisou engatinhar, ele precisou saber levantar e se equilibrar, precisou andar devagar para depois correr e aí aprender as técnicas de corrida mais avançadas, né? E esses tutoriais hoje tem muita coisa, né, que você comentou disponível. Eu até vou colocar depois algumas dicas aqui, pegando as dicas que você me passou aqui também, nos vídeos aqui embaixo, aqui vai aparecer aí alguns links aqui para o pessoal. Acho que é bem interessante, né? Tem vários sites aí disponíveis com isso, né? E nessa direção aqui, Alexandre, eu também queria ver contigo o seguinte. Você é uma pessoa que eu gosto muito numa coisa que você sempre aponta. De nada adianta a sua simulação se ela for simplesmente um gráfico colorido, aonde você não tomou cuidado, e um dos pontos que você pega a chave e fala o seguinte: o primeiro ponto que você tem que tomar cuidado, qualquer que seja a sua simulação, é a malha. Começa por aí. Vão ter vários outros cuidados necessários, mas se a malha não estiver bem feita, não adianta tomar nenhum outro cuidado necessário, que seu resultado não vai estar bem interessante, né? Nessa direção, queria que você aí passasse nesses últimos minutinhos que a gente tem aqui do nosso bate-papo, como que é você, no dia a dia, lidar com a pressão de ter resultados em curtíssimo prazo, que eu sei que muitas vezes você precisa ter um tanque de mistura simulado do dia para a noite, com 3, 4 condições diferentes, muitas vezes com fluido não newtoniano, e trabalhar isso com uma precisão que seja suficiente para que você não tenha os teus problemas
de assistência técnica, depois que você tinha comentado logo no começo do nosso bate-papo. Exatamente. O software, isso tem que ficar bem claro. No caso da ANSYS, que é a ferramenta que eu utilizo, ela é validada para abaixo de 3% de erro. O verification mesmo, se você for ler ali e estudar, tanto o FEA quanto o CFD, a maioria dos casos estão abaixo de 3%. Eu trabalho com erro de até, no máximo, 5%. Tá? Só que para chegar nisso, você tem que tomar alguns cuidados. No caso do FEA, o setup é muito importante. E depois que você roda algumas vezes aquele setup, desde os carregamentos mais básicos até os mais avançados, você tem que fazer isso por etapas, você tem que analisar o deslocamento, as folgas que abriram em cada um dos contatos não lineares, para ver se está comportando fisicamente realista, você tem que puxar alguma validação. Na indústria, eu não vou fazer protótipo, né? A validação vem do software e vem através de reações de apoio, conservação de energia, né? Análise de molas fracas. Você tem que ver como que aquele teu sistema estrutural se comportou, se aquilo lá está coerente com a física. Porque o software, ele é uma simplificação do mundo real. Ele é como se fosse uma bola de cristal, ele está tentando prever o futuro. Você tem que ensinar ele para prever dentro de uma certa margem. Se aquela margem de confiabilidade te atende para aquela aplicação, maravilha, segue em frente, faz o relatório, acabou o próximo projeto. Né? Na parte de CFD, a coisa é um pouquinho mais complicada. Na parte de CFD, você tem muita questão de limpeza de malha, de geometria. Sim. Então, você tem que limpar nas regiões que você já sabe que vai ter problema na malha. Só que você não pode limpar nas regiões de interesse. E aí você vai para a fase de malha, porque CFD é 70%, 75% malha. Né? A primeira malha que eu faço nunca é a que eu rodo. Eu acredito que eu faço aí umas 20, 25 malhas por estudo, até chegar na malha que eu acredito que esteja coerente. Então, eu tenho que escolher um modelo de turbulência correto para aquela física. Aquele modelo de turbulência, ele tem uma matemática por trás, eu tenho que saber qual é se eu quero resolver a camada limite, se eu quero modelar aquela camada limite, né? A maioria das vezes, no meu caso, eu tenho que resolver a camada limite, então eu tenho que chegar num I+ abaixo de 1. Então eu tenho que sacar algumas ferramentas de camada limite, eu utilizo até alguma coisa da matemática disponível da NASA para fazer um cálculo via Excel para cada um dos problemas. Eu começo assim, o problema meu começa no Excel. Legal. Ele não começa no CAD, ele não começa no ANSYS, ele começa no Excel fazendo uma análise de grandeza. Aí eu determino qual que é aquela quantidade de malha que eu vou ter que gastar na superfície. Aí eu busco essa malha, faço uma análise de qualidade de malha, que o software me pede no manual dele, cada software tem a sua necessidade para poder chegar na convergência, garanto a convergência. Isso tem muita gente errando, Nicolas. Durante a convergência, seja no FEA ou no CFD, o pessoal não está analisando a convergência. E aí fica uma imagem colorida. Né? A convergência só é obtida se você atingir aqueles requisitos básicos que o software precisa, primariamente é o I+, e depois você fazer uma análise de variáveis físicas, velocidade, pressão. Você tem que colocar uma sonda e verificar, eu estou tratando uma bomba. A velocidade de saída, a vazão de saída dessa bomba estabilizou? Não estabilizou. Os resíduos já estão abaixo de 10-3, 10-4, mas a velocidade de saída está flutuando. Então, não está convergido o problema. Né? Então, eu faço toda essa questão de análise, mais a conservação de massa, a conservação de energia. Hoje eu adoto, pelo menos por CFD, uns 5, 6 critérios para dizer que está convergido. Legal. Não, e você colocou acho que é muito legal, Alexandre, que é justamente isso. Não é só olhar o gráfico de convergência, você tem outras informações importantes, né? Como exemplo, até num medidor, a estação de torque, né? Um critério de vazão, né? um NQ, digamos, que você possa estar calculando, e assim por diante, né? Então, ou até para quem está na área de aerodinâmica, o cálculo da sustentação e do arrasto num
perfil, né? Ele está estável ou ele está flutuando? Se ele está flutuando, pode ser, inclusive, que você está calculando em regime permanente. Eu não tenho a solução em regime permanente, ela não existe. Eu preciso estar calculando em regime transiente, né? Então, é muito legal esses pontos que você colocou, porque você falou, é verdade. Muita gente erra nisso e acaba esquecendo, né, só esses detalhes, né? Para finalizar aqui, Alexandre, me passa o seguinte. Hoje, o que você vê além da simulação computacional? Qual que é o próximo passo que a gente está trabalhando? Será que é o quê? Como uma única palavra aqui direto? Olha, eu vejo... Machine learning, o que seria o próximo passo que você imagina estar aplicando dentro da Semco? Ou na tua vida como profissional? Olha, assim como... É engraçado o paralelo que eu mexo com turbomáquina, então eu mexo com asas, né? Asas, hidrofólios, né? Quase aerofólios. Eu gosto muito da parte de aerodinâmica, aeroespacial. Então, se você observar hoje a tecnologia que foi embarcada dentro de um avião, o piloto ali não era necessário. Uhum. Ele consegue fazer a decolagem, a aterrissagem de uma forma autônoma, não precisa do piloto. Mas por que as companhias mantêm o piloto? Porque aquele usuário daquele sistema é ele que decide na hora do vamos ver. Quando tem algum problema fora da curva, você precisa do usuário. Então eu vejo muito isso na parte de CAE. As ferramentas estão ficando muito mais automatizadas, mais acessíveis, o treinamento mais facilitado, né? Era um absurdo alguém fazer um CFD, hoje está muito mais fácil. FEA hoje está cheio de software Next aí que faz imagem colorida, né? O que eu vejo assim, precisa muito da inteligência, precisa muito do usuário, precisa mais de engenharia. Eu já estou há alguns anos nisso, e quanto mais eu mexo, mais eu aprendo, e mais levo soluções mais complexas para a empresa. Eu consigo trazer mais físicas para dentro do mundo virtual que representam melhor o mundo real. Né? Isso com custo computacional ainda compatível com a velocidade da indústria. Se eu perder, se eu deixar o sistema tão complexo que eu demoro um mês para dar uma resposta para a fabricação, não é uma resposta. Né? Não tem utilidade nenhuma. Então, assim, a gente tem que usar essa questão de digital twin, validação, todas as novidades que estão aparecendo para facilitar nosso vida, para deixar a resposta mais precisa e mais rápida. Ótimo. Perfeito. Alexandre, agradeço muito, muito, muito a tua participação aí com a gente nesse segundo episódio do It's Sky O'Clock, né? Nosso primeiro aí o podcast que está sendo lançado. Espero que seja super válido para que a gente tenha cada vez mais conhecimento. Espero aqui que todos que vejam o vídeo aqui ou os podcasts, que enviem os comentários. O Alexandre vai estar ajudando aqui na resposta de todos os comentários e questionamentos que vierem. E se vierem muitos questionamentos e coisas legais, a gente faz um segundo episódio aqui com o Alexandre, sem dúvida nenhuma, que vai ser super interessante também. Eu vou deixar também aqui nos nossos comentários dos vídeos, tá, os links para os podcasts de áudios para vocês escutarem, que já estão nas plataformas do iTunes, Spotify, Deezer, entre outros, tá joia? E os dados aí de contato aí no LinkedIn também do Alexandre, para que você conheça um pouco mais o belíssimo trabalho aí que ele tem feito. Alexandre, super obrigado mais uma vez por todo esse teu tempo precioso e é um prazer estar aí mais uma vez conversando contigo. Eu que agradeço, porque a gente já tem uma amizade antiga, que é justamente o network, um ajuda o outro, né? E tem que ser assim. Quando você chamar aí, a gente está disponível, mostrando alguns materiais, tentando facilitar a vida do pessoal e fazer entender como dar a precisão que a indústria ou que a academia necessita. Joia. Pessoal, se vocês acharam o conteúdo legal, sigam aí o nosso canal, dá um inscrever, segue as notificações
e manda um like aí, comenta bastante os nossos vídeos aí. Beleza? Grande abraço aí para todos e nos vemos aí em breve nos próximos podcasts.